Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a lei dos senos e a lei dos cossenos. E vamos iniciar. Lei dos senos. O que determina a lei dos senos? A lei dos senos determina que as razões entre as medidas dos lados e os senos dos ângulos opostos, respectivos a esses lados, são iguais em um mesmo triângulo. Vou desenhar um triângulo convencional para a gente entender isso aqui. Vejam só. Vou determinar os lados aqui de cada triângulo. Vamos supor que esse lado vale A, esse lado é B e esse lado aqui é C. Igualmente eu vou fazer com os ângulos. Esse ângulo aqui é, sei lá, alfa, esse ângulo aqui é teta e esse ângulo aqui é delta. Ele fala que são razões entre os lados e os senos dos ângulos opostos a esses lados. Ou seja, vamos pegar esse lado aqui. Ele fala que A é proporcional ao seno do ângulo oposto. Mas quem é o ângulo oposto de A? Não é delta? Então, A é proporcional ao seno de delta, que também é proporcional a B. E quem é o ângulo oposto a B? É θ. Então, posso falar que B também é proporcional ao seno de θ. Que também eu posso afirmar que C é proporcional ao ângulo oposto. E que é um ângulo oposto de C? É alfa, seno de alfa. Então, aqui está a nossa igualdade. Essa é a lei dos senos. Beleza, Ivo. Já entendi como é que funciona a lei dos senos, já entendi a forma, mas como é que eu poderia aplicar isso a uma questão? Vamos lá. No triângulo a seguir, qual é a medida do segmento AC? Destacada pela letra X, dado que essas medidas estão em centímetros. Vamos dar uma olhada nesse triângulo, o que a gente poderia fazer? Vejam só, a gente já possui dois ângulos, então a gente obrigatoriamente sabe o terceiro, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. E se eu tenho 135 e 15, 135 mais 15 dá 150. Falta quanto para 180? 30 graus. Então, esse ângulo aqui, com certeza, é 30 graus. Beleza. Eu possuo agora três ângulos e dois lados no triângulo. Gente, quando a gente possui mais ângulos do que lados, é melhor a gente ir por lei dos senos, tá? Por quê? Porque a nossa fórmula relaciona lado com ângulo, né? Ou melhor, com o seno do ângulo. Então, quanto mais ângulo a gente tiver, seria melhor. Então, vamos ver quais relações a gente poderia fazer aqui. Gente, a lei dos senos não relaciona lado com seno do ângulo. Esse valor de x é um lado, né? Só que tem um lado aqui que eu não sei quanto é que é também, que eu vou chamar de y. Mas vamos montar logo a proporção? Esse x aqui, o lado x, equivale ao seno do ângulo oposto. E quem é o ângulo oposto a x? É o 30 graus. Então, equivale ao seno de 30 graus. Que eu também posso afirmar que esse outro lado, 2 raiz de 2, está para o seno do ângulo oposto a ele, que é o seno de 135 graus. Que eu também posso afirmar que y, que é o valor do outro lado, está para o ângulo oposto a ele, ao seno do ângulo oposto a ele, que é o seno de 15 graus. E agora? Já consegui montar a proporção, já tenho algumas igualdades, e o que é que eu poderia fazer agora? Então, ele quer saber o valor de x. Então, o que queria me ajudar? Seria muito mais vantagem eu utilizar essa igualdade aqui. E literalmente esqueci essa aqui. Esqueci essa. Porque eu ia ter duas incógnitas se eu utilizasse essa daqui com essa. Eu iria ter duas incógnitas, então não ia me levar a lugar nenhum.
Então, é mais vantagem eu utilizar essas duas aqui que tá destacadas. Então, vamos substituir. Vou repetir x sobre o seno de 30. Quanto é que vale o seno de 30? É meio, né? Então, vamos colocar igual a 2 raiz de 2 sobre o seno de 135. Eita, não sei o seno de 135. Vamos lembrar uma coisinha. Ângulos que são suplementares possuem seno igual ao cosseno do outro. Como assim? Aqui eu tenho seno de 135 graus. Quanto é que falta para 180? 45 graus. E ângulos suplementares são ângulos que se completam. Mas se completam para quanto? Para 180 graus. Então, 135 graus, faltam quanto para 180? 45. Então, eu posso afirmar que o seno de 135 graus é igual ao cosseno de 45 graus, porque são ângulos suplementares. A soma deles tem que dar 180. Então, eu posso substituir aqui por cosseno de 45 graus, que aí a gente sabe, né? Que é raiz de 2 sobre 2. Finalizando aqui, né? Puxando para cá. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, né? X vezes 2 sobre 1. Não vou colocar 1 aqui porque dá no mesmo, né? Igual a mesma coisa, né? Repete primeiro, multiplica pelo... Só apagar aqui para não atrapalhar. Repete primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. 2x igual a... Posso cortar essas raízes, né? Uma está multiplicando, a outra está dividindo, posso cortar essas duas. Então, 2x igual, sobrou o quê? 2 vezes 2, 4. Logo, x é igual a 2. Gabarito, letra A. Lei dos cossenos. A lei dos cossenos é uma relação entre os três lados de um triângulo qualquer e pode ser considerado uma generalização do teorema de Pitágoras. A gente vai entender mais pra frente por que essa generalização do teorema de Pitágoras. E esta é a fórmula. Gigante, né? Mas vamos entender o que essa fórmula, o que essa lei dos cossenos quer dizer pra gente. Que vamos supor que a gente quer achar esse lado aqui, esse lado A, tá? Então, vamos acompanhar aqui pela fórmula que o lado ao quadrado tem que ser igual ao a soma dos quadrados dos lados adjacentes, que no caso é o lado B e o lado C, o quadrado deles, menos duas vezes o produto desses lados adjacentes vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que a gente quer achar. O cosseno de alfa, no caso, né? Então, essa daqui seria uma maneira de a gente achar esse lado. Mas eu sei que ainda ficou meio confuso, mas a gente vai entender. Vamos fazer uma questão para tudo ficar mais claro e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito tranquilamente. Calcule a medida do lado x do triângulo abaixo, sabendo que o ângulo oposto a ele mede 60 graus. Então, ele quer saber a medida desse lado aqui e ele fala que o ângulo oposto a x é igual a 60 graus. Então, qual é o ângulo oposto de x? É exatamente esse, né? 60 graus. Beleza, e como é que a gente poderia responder essa questão? Só lembrando de uma coisa. Quando que a gente utiliza a lei dos cossenos? Quando é mais aconselhável utilizar? Quando a gente tiver mais lados do que ângulos, é muito mais relevante a gente utilizar a lei dos cossenos, beleza? Ao contrário, é a lei dos senos, quando a gente tiver mais ângulos do que lados, certo? Então, como é que a gente poderia responder essa questão agora? Vamos lá. Como é que é a lei dos cossenos mesmo? Vamos devagar. O quadrado do lado que a gente quer descobrir tem que ser igual à soma dos lados adjacentes ao quadrado. Então, 13, que é o lado adjacente do lado x.
13 ao quadrado mais 13 ao quadrado menos duas vezes o produto dos lados adjacentes a esse lado que a gente quer achar. Então, os lados adjacentes também é 13, né? Então, 13 vezes 13 vezes o cosseno do ângulo do lado que a gente quer achar. Quer dizer, o cosseno do ângulo oposto ao lado que a gente quer achar, que é exatamente o cosseno de 60 graus. Então, x ao quadrado é igual a... Como a gente tem 13 ao quadrado mais 13 ao quadrado, é a mesma coisa de eu fazer 2 vezes 13 ao quadrado. Duas parcelas de 13 ao quadrado. Menos 2 vezes 13 vezes 13, também é a mesma coisa, né? De eu fazer 2 vezes 13 ao quadrado vezes o cosseno de 60. E quanto é que é o cosseno de 60? 1 sobre 2. Posso cortar esse 2 com 2? Posso, porque está tudo multiplicando. Mas só manter esse menos, tá? Porque esse menos não é do 2, é da própria conta. Então ficaria x ao quadrado igual a 2 vezes 13 ao quadrado menos 13 ao quadrado. Em vez de eu fazer essa conta aqui, multiplicar 2 vezes 13 ao quadrado, eu posso fazer uma coisa. Vou colocar o 13 em evidência. Como é que eu boto? Vou deixar aqui 13 ao quadrado, que multiplica. Sobra quem? 2 menos 13 ao quadrado dividido para 13 ao quadrado. Sobra 1. Então, x ao quadrado é igual a 13 ao quadrado vezes 1, que é igual a 13 ao quadrado. Então, x vai ser igual a raiz de 13 ao quadrado, 169. Então, x igual a 13. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí da videoaula. Espero que tenha ficado pelo menos um pouco claro. É lógico que para você conseguir pegar mesmo o conteúdo, é necessário você aplicar o que você aprendeu, né? Porque a fórmula é grande, eu sei que é meio complexo, mas a gente tem que praticar. Tudo deriva da prática. Então, principalmente matemática, né, física, esses assuntos que a gente precisa realmente exercitar para conseguir, né, ter êxito aí nas questões. Então, fiquem bem, pratiquem exercícios, a gente vai deixar aí, né, uma apostila cheia de exercícios aí, tanto de lei dos senos, cossenos, de tudo. Então, tamo junto, espero que vocês tenham gostado.